Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otton e fundos imobiliários é um ótimo investimento para você que quer começar a viver de renda, que quer começar a viver aí somente dos seus dividendos. E isso é possível com fundos imobiliários. Por quê? Porque é um investimento que, além da rentabilidade, além da valorização da cota, ele distribui dividendos todos os meses. E esse dinheiro cai lá na sua conta, na corretora, limpo, sem imposto nenhum. E nesse vídeo eu vou mostrar para você a minha carteira de fundos imobiliários e como eu fiz para receber aí de 100 a 200 reais em dividendos todos os meses. Você já deve ter percebido aí nessa altura do vídeo que tá rolando uma obra aqui na frente da minha casa e eu vou fazer o possível para deixar o áudio com a melhor qualidade que eu puder. Beleza? Então, antes de tudo eu quero te pedir desculpa, tá? E antes de ir lá para o conteúdo que eu separei para te ajudar, para você ver que sim, é possível começar a investir em fundos imobiliários e já ter dividendos começando com pouco dinheiro, e é como eu sempre falo lá no meu Instagram, tijolinho por tijolinho a gente faz o nosso castelo. Você vai ver aqui nesse vídeo que eu fui recebendo ali R$1 em dividendos, 5, 10, até chegar em R$100 em dividendos. Eu vou mostrar a tela do meu computador aqui para mostrar a minha carteira e mostrar a evolução dos meus dividendos, mas antes não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque eu posto conteúdos novos toda semana, é um conteúdo onde eu sempre procuro ajudar você que já investe ou que está começando a investir. Compartilhe esse vídeo com seu brother, com a sua amiga, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar demais para você, não custa nada, mas me ajuda bastante aí a divulgar e levar um conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas, beleza? Eu vou mostrar aqui a minha carteira de fundos imobiliários para você entender melhor o que eu fiz, qual foi a minha estratégia, mas só lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda desses ativos, beleza? É só para você ter uma ideia, ter um norte de como você pode montar a sua carteira de fundos imobiliários. Então aqui, como você já pode ver aqui na tela do meu computador, você tem algumas colunas, beleza? Tem código setor, que é o setor do shopping, tem a cotação, que é o preço da cota, tem a quantidade de cotas que eu tenho nesse fundo imobiliário. Esse DY de 12 meses seria o dividend yield dos últimos 12 meses, ou seja, quanto ele distribuiu em dividendos nos últimos 12 meses, tá? São alguns dados que eu acho interessante passar aqui para vocês terem uma ideia. E eu também utilizo algum desses dados para minha tomada de decisão, para eu escolher o fundo imobiliário que eu quero investir. E lembrando, só porque ele distribuiu essa porcentagem em dividendos, não significa que ele vai distribuir nos próximos anos também, tá? Mas eu trouxe aqui só a título de curiosidade. Quantidade de imóveis, quantos imóveis, quantos ativos esse fundo imobiliário ele possui, e valor patrimonial, quanto vale o fundo imobiliário, né, o valor patrimonial do fundo, e P sobre VP. Esse indicador ele basicamente mostra pra gente se o fundo imobiliário ele tá mais caro ou se ele tá mais barato. Você encontra esse indicador também em ações, porém em ações eu não gosto de utilizar isso, eu não acho que faz muito sentido, mas em fundos imobiliários eu acho mais interessante. Se ele estiver acima de 1, então ele vai estar mais caro. Se ele estiver abaixo de 1, cada como um todo está pagando mais barato do que ele realmente vale. O primeiro fundo imobiliário que eu separei aqui é o VISC11, o VISC11. Ele é do setor de shoppings, tá? Um setor que sofreu bastante aí com a pandemia. A cotação dele no momento que eu gravo esse vídeo está em R$102. Eu tenho 3 cotas desse fundo imobiliário. Ele distribuiu aí nos últimos 12 meses 4% em dividendos. Distribuiu 4%. Esse fundo imobiliário, ele possui participação em 15 shoppings diferentes, tá? Tem alguns fundos imobiliários que vocês vão ver aqui que eles realmente são donos do imóvel. No VISC11 eu sei que ele possui a participação em alguns shoppings, beleza? O valor patrimonial, que é quanto esse fundo vale, e hoje esse fundo vale 1.704 bilhões. Eu considero o fundo imobiliário mais seguro quando ele tem acima de 1 bilhão de valor patrimonial. Isso significa que o fundo imobiliário ele é um fundo mais maduro, então é muito mais difícil desse fundo vir a falir, porque ele já tem um valor patrimonial muito alto. E aqui o P sobre VP dele, você percebe que estava sendo 0,86, ou seja, está abaixo de 1. Significa que agora ele está mais barato do que ele realmente
vale, beleza? Então acho que agora vai ficar mais claro esse conceito aí do P sobre VP. Se ele estiver acima de 1, ele está mais caro. Se ele estiver abaixo de 1, que é nesse caso aqui 0,86, ele está mais barato. E o próximo fundo imobiliário que eu separei aqui é o Habit 11, o HABT 11. Esse fundo imobiliário ele é do setor de papéis, investe em CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e ele também compra cotas de outros fundos imobiliários, mas nesse caso aqui, a participação dele em outros fundos imobiliários é bem pequena. A cotação dele no momento que eu gravo esse vídeo está R$ 119. Claro que pode estar um pouquinho mais, né, 119,50 centavos, algo assim do tipo, mas eu arredondei para ficar mais rápido o vídeo. Eu tenho 11 cotas desse fundo imobiliário, ele distribuiu aí nos últimos 12 meses em dividend yield 14,61%, e é o que eu já tinha falado anteriormente, falo em outros vídeos aqui. Se o fundo imobiliário está distribuindo dividendos muito altos, acima da média, significa que tem um risco embutido, tá? Como ele é do setor de papéis, ele não tem aí, ele não é dono, não é proprietário de nenhum imóvel, o valor patrimonial dele é de 532 milhões. Então ele é um fundo que não tem um valor patrimonial ainda tão alto. O valor patrimonial também é um risco a mais para você considerar. O P sobre VP dele é 1,21, ou seja, esse fundo imobiliário ele está um pouco mais caro. O P sobre VP dele está um pouco mais alto do que o outro, por exemplo. O próximo fundo imobiliário é o ALZR 11. Esse fundo imobiliário é do setor de laje corporativa e prédios comerciais. É um prédio que ele vai alugar para outras empresas utilizarem, escritórios, enfim. A cotação dele está R$ 115. Eu tenho 3 cotas desse fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses ele distribuiu 5%. Ele possui aí 13 imóveis, tá? Ou seja, 13 lajes corporativas. Só que tem um outro porém aqui também, no valor patrimonial dele. O valor patrimonial é um valor que eu considero bem abaixo, de 575 milhões é o valor patrimonial dele. O P sobre VP dele nesse momento está sendo 1,27, ou seja, o mercado está pagando além daquilo que ele realmente vale. E por que eu considero o valor patrimonial o ideal ali acima de 1 bilhão e eu investi 2 vezes em fundos imobiliários que estão abaixo disso? Porque você vai ver que minha carteira ela é mais diversificada. Se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, não é o ideal você investir em fundos imobiliários que têm um valor patrimonial abaixo de 1 bilhão. Porque você vai correr um risco maior, mas como a minha carteira já é mais diversificada, eu tenho um nível de segurança a mais. É interessante você considerar, sempre comprar fundos imobiliários com valor patrimonial acima de 1 bilhão. Isso vai te trazendo mais segurança. O próximo fundo imobiliário que eu separei aqui é o KNRI 11. Ele é considerado aí um fundo imobiliário híbrido, porque ele investe em setores diferentes, né? Ele investe em laje corporativa, basicamente, e galpões logísticos. Laje corporativa foi um setor que sofreu bastante aí com essa pandemia, shopping e laje corporativa, porém, galpões logísticos, ele foi afetado de uma forma positiva. Então aqui no momento em que eu gravo esse vídeo, a cotação dele está R$ 131. Eu tenho 72 cotas, mas calma pessoal, eu não comprei essas 72 cotas em uma paulada só, não comprei de uma vez, eu fui comprando ao longo do tempo, tá? Mesmo porque eu não tinha grana para comprar isso tudo de uma vez, beleza? Então ele distribui aí nos últimos 12 meses 5,26, ele possui aí 20 imóveis, 20 ativos aí em carteira, então é um fundo bem grande, e você percebe isso no valor patrimonial dele, que ele tem aí em valor patrimonial 3.827 milhões. Ou seja, ele é um fundo gigantesco, é um dos maiores fundos da bolsa. Isso traz mais segurança para minha carteira, porque ele é um fundo que possui diversos imóveis e também possui esses imóveis que ele tem em carteira em vários estados diferentes. E ele também aluga para várias empresas diferentes, que é o que a gente chama de fundo multi. Então ele é multi-imóveis, multi-inquilino, né? Várias empresas alugando os imóveis dele, e multilocalização, ou seja, ele está espalhado aí no Brasil inteiro. E o P sobre VP dele é 0,83. O próximo fundo imobiliário que eu separei aqui para você é o HGRE 11. Ele também é um fundo de laje corporativa que foi bem afetado aí
pela pandemia. A cotação dele está R$ 127 no momento que eu gravo esse vídeo. Eu tenho 8 cotas desse fundo imobiliário. Ele distribuiu aí nos últimos 12 meses em dividendos 6,30. Esse fundo possui 21 ativos. Então é um fundo aí bem grande, bem diversificado, tá bom? O valor patrimonial dele é de 1.995 milhões, então é um fundo bem grande, e o P sobre VP dele é 0,75. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está mais barato do que ele realmente vale. Esses fundos imobiliários, como eu disse, multi, você já começa a ter um nível de diversificação da sua carteira bem grande. E por que que isso é bom? Porque isso diminui o seu risco. A diversificação da sua carteira, ela vai diminuir o seu risco. E o próximo fundo imobiliário que eu separei aqui para você é o HGLG11, que é um fundo bem grande aí, é um fundo bem famoso do setor de logística. A cotação desse fundo imobiliário hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, é R$ 163. Eu possuo 58 cotas desse fundo e, como eu falei, não se assuste com esse número, porque eu fui comprando essas cotas